Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião. E o assunto de hoje, atendendo a pedidos, é sobre os Estados Unidos na profecia do Apocalipse. Será que tem alguma coisa no Apocalipse que aponte exatamente para o que está acontecendo? Essa tendência hegemônica da América do Norte sobre outros países ao redor do mundo? Será que tem alguma coisa na Bíblia, sem especulação, sem forçar o texto, que permita que nós possamos ler o que está acontecendo com os óculos da profecia? Vamos falar sobre Apocalipse 13 e se há algo que nós podemos ler em Apocalipse relacionado ao que está acontecendo hoje no mundo. O mundo está assim, já está de cabeça para baixo há muito tempo. E agora com as novas investidas americanas na Venezuela, antes disso, quando também o Trump bombardeou Teherã, lá o Irã, não Teherã necessariamente, mas próximo ali no Irã, também as ameaças que está fazendo a Colômbia, a outros lugares do mundo, tudo isso está deixando muitas pessoas assim meio inquietas. Será que nós estamos vivendo agora o despertar de um novo imperialismo mundial? Será que a Bíblia falou alguma coisa nesse sentido? Como é que nós podemos ler o que está acontecendo à luz da Bíblia sem achismos, sem fanatismos, sem ah, fake news, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de Apocalipse, toda a centralidade do conflito apocalíptico em relação aos últimos tempos está em Apocalipse 12, 13 e 14. Então, se você quiser saber qual é o miolo do livro do Apocalipse, aquele centro que dá liga a todas as profecias, é exatamente o capítulo 12, 13 e 14. Eu vou me deter hoje no capítulo 13. Será que aqui tem alguma coisa que permita ver, vislumbrar o que está acontecendo hoje no mundo à luz da Bíblia Sagrada? Vamos lá. Apocalipse capítulo 13 começa dizendo assim, eu vou ler para vocês. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal fora curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Aí o capítulo continua descrevendo as características dessa besta que surge do mar, com chifres, cabeças, múltiplas formas de animais no seu corpo. E aí, quando você vai para o verso 11, se tiver com sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Outra besta. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que faz descer até fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Bom, o que seria essa segunda besta? Essa segunda besta, só para adiantar para você dar um spoilerzinho do capítulo, é ela que vai emplacar nas pessoas o número 666, que não é um número literal, é um número simbólico, que ele configura a materialização daquilo que nós chamamos de a marca ou o sinal da besta, tá certo? A marca da besta, que será colocado na fronte e na mão das pessoas. Eu já comentei sobre isso em alguns encontros passados e hoje vou deter mais sobre essa questão das 2 bestas que nós temos. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem para vocês verem. Aqui nós temos as 2 bestas. A primeira besta é aquela que sobe do mar. Vocês estão vendo ela aí, está à esquerda do vídeo. A segunda besta é aquela que sobe da terra. E as características de ambas as bestas que eu havia lido para vocês aparecem aí na tela. A primeira tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças nomes de blasfêmias. Ela tinha o corpo de um leopardo, a boca de leão e as patas de urso. E ela sobe do mar.
A segunda besta sobe da terra e ela tem aparência de cordeiro, inclusive com 2 chifres, mas fala como dragão. Fogo saindo ali da sua boca. Aliás, diz que ela tem até o poder de fazer descer fogo do céu à terra, evidentemente para enganar as pessoas. Esta é a imagem das 2 bestas. Vamos falar um pouquinho sobre esses animais. A palavra besta em grego é a palavra therion. Therion significa um animal selvagem, mas é um animal selvagem que oferece montaria. Mas deixa eu explicar isso, oferece montaria. Não é que ele seja fácil de ser domesticado. Por exemplo, um leão é selvagem, mas ele tem um dorso que dá para alguém montar. Perceba? Um hipopótamo também é um animal selvagem. Um rinoceronte também é selvagem. Mas todos eles têm um dorso que permite alguém montar. E se você domar aquele animal, você pode, vamos, entre aspas, cavalgar sobre ele. Embora cavalgar é mais a cavalo. Então você pode montar, é um animal de carga. Você pode também colocar no dorso desse animal, mesmo sendo um animal selvagem, algum objeto que você vai levar. Por isso que a palavra besta também foi aplicada a jegue, a jumento, a burro, a mula. Eu me lembro até quando tinha um carro chamado a Besta e tinha uma outra, esqueci qual que era a concorrente da Besta, acho que era a Van. E ela colocava assim, nós não nos preocupamos com o nosso concorrente, afinal de contas, é uma besta. Você ouviu falar também de besta quadrada? O nome besta hoje acabou se tornando sinônimo de ingênuo, tolo, ridículo, burro. Mas no passado, besta significa um animal de carga. Um animal que você pode montar nele ou colocar objetos nele para que ele carregue. Seja no seu próprio dorso ou puxando uma carroça. Isso é uma besta, tá certo? Um animal de carga. Só que aqui no Apocalipse está falando de 2 bestas feras. Bestas não domesticadas, bestas selvagens. Ok. Na continuação, João fica muito assustado com esses 2 animais e ele entende que esses animais significam a hegemonia final que dominará o planeta Terra. Ou seja, o mundo vai ser dominado antes da volta de Jesus por uma governança que vai exigir que as pessoas quebrem a lei de Deus. Vocês sabem a diferença entre governo e governança? Você acha que o governo, que o mundo terá no final, o Apocalipse está falando de um governo mundial ou de uma governança mundial? Você acha que a última forma de hegemonia do mundo será um governo mundial ou uma governança mundial? E você sabe a diferença entre governo e governança? Então vamos lá. E vamos ver então se o Apocalipse me dá uma dica. Quem governará o mundo? Será um governo mundial ou uma governança mundial? Vamos lá. Coloca na tela aí, por favor. A diferença é clara. Um governo mundial é uma autoridade única global, com leis globais obrigatórias, supremacia sobre os estados, um exército global, uma soberania centralizada, e essa é uma hipótese teórica. Ela não existe historicamente. Tá certo? O que seria já a governança mundial? Uma rede descentralizada de instituições, acordos multilaterais, normas técnicas e econômicas, coordenação sem soberania central, realidade já existente, não é uma teoria. Então já existe uma governança global. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, o comércio internacional tem regras comuns que funcionam para todos os aviões do mundo inteiro. Existem protocolos de segurança que não são americanos, brasileiros, eles são do mundo inteiro. Até, você pode olhar, até o alfabeto das aeronaves é o mesmo no mundo inteiro. Acho que é Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, não lembro todos, Faber, Sierra. Você pode olhar Papa, Tango, Eco, quando os pilotos estão falando, isso é uma governança mundial. É uma regra que está para o mundo inteiro. A aviação civil também tem padrões técnicos. O comércio internacional tem regras comuns. A internet tem protocolos globais. Eu sei que tem a Deep Web, mas ela é ilegal. A saúde pública tem alertas, diretrizes, a Unesco, né, propaga
regras, a Organização Mundial das Nações Unidas, sistema financeiro, normas, ratings, compliance. Então, essas regras que eu citei para vocês, esses protocolos, já são uma governança mundial ou global que está em vigência. Então, a diferença clara é essa. Um governo mundial, que só existe na teoria, ele não existe na prática, nunca existiu. Ele seria um governo, um homem governando o mundo inteiro. A governança, não necessariamente. O mundo cria regras, só que a governança não prescinde do fato de ter elementos, até individuais, que dão as cartas do jogo. Um exemplo agora é o Trump. O Trump não é o líder do mundo, mas ele dá as cartas do jogo. Ele que decide a lei Magnitsky, ele que decide tirar a lei Magnitsky, é Estados Unidos. Ele que decide se Maduro é culpado ou não é. Eu sei que tem toda a questão lá do tribunal americano, mas em última hipótese, quem lhe dá as cartas é quem tem o dinheiro na mão. Agora que você já aprendeu a diferença entre governo mundial e governança mundial, vamos tentar ver na Bíblia se essas duas bestas, quando dominarem o mundo inteiro, por que eu estou falando que elas vão dominar o mundo inteiro? Porque a Bíblia fala, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Depois, quando fala da segunda besta, fala também, a todos os grandes e pequenos, livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na testa ou na mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Então, nós temos no Apocalipse muito claro que as duas bestas são entidades que, quando unidas, dominarão o mundo inteiro. A pergunta que eu fiz é, dominarão em forma de governo mundial ou de governança mundial? Então vamos ver o que o texto me ajuda a entender nesse sentido. Olha na tela. O que o texto do Apocalipse não descreve? O texto do Apocalipse, já vou dar um spoiler, não descreve um governo mundial clássico. Porque se fosse um governo mundial clássico, nós esperaríamos uma autoridade política única e explícita, um sistema jurídico global, um exército mundial, soberania formal sobre os estados. Mas nada disso aparece de forma direta em Apocalipse 13. Pelo contrário, quando você vai olhar aqui Apocalipse, até você ver assim, olha o capítulo 17, por exemplo, que fala dessa besta, diz assim, olha, as águas que você viu, capítulo 17 de Apocalipse, verso 15, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada na rua e comerão as suas carnes e queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito e executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem até que se cumpra a palavra de Deus. Então diz que esses governantes vão dar à besta o reino que possuem, mas eles não deixarão de ser governantes. Tanto é que diz aqui, verso 12, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, se a besta vai ter reis que vão receber autoridade com ela, então é porque haverá governantes no mundo. Um governo único não teria governantes com ele, só seria um. Então, essa descrição aqui está mais para um estado de governança mundial do que de governo mundial. Então, continuará cada país tendo o seu rei, o seu primeiro-ministro, o seu presidente, o seu parlamento, mas o que o Apocalipse dá a entender é que será uma governança mundial. Tanto é que diz aqui no capítulo 18, versículo 9, os reis da terra que com ela se prostituíram, está falando da Babilônia mística, e viveram em luxúria, vão chorar e lamentar por causa dela. Os reis da terra vão se prostituir com a Babilônia. Não diz que eles vão cair, eles vão continuar só dando o poder deles para a Babilônia. E é justamente esse o cenário de uma governança mundial. Você tem a existência dos governos, mas eles entregam o seu poder a um sistema maior do que eles.
E vamos então ver o que o texto bíblico de fato descreve. Vamos lá. A besta do mar diz que ela recebe autoridade. Quando fala que o dragão dá à besta autoridade, a palavra grega é exousia. Exousia é poder, não é soberania institucional. Ela governa por influência, intimidação e admiração. Esse é um outro ponto interessante. Apocalipse capítulo 13, versículo 3, diz: E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então parece que a terra vai ficar assim, uau, extasiada, seduzida pela besta. Não é à toa que no capítulo 17 essa mesma figura de vários símbolos aqui é colocada como sendo uma prostituta sedutora montada em cima da besta. Outra coisa interessante, ela governa por influência, intimidação e admiração. Atua sobre toda tribo, língua e nação. Mais uma prova de que aqui nós estamos falando de uma governança e não de um governo mundial. Porque governo mundial, automaticamente as nações deixam de existir. Se aqui fala que ela atua sobre toda língua, tribo, povo e nação, então indica que ela tem um alcance mundial, não uma administração direta. Ela depende da adoração, uma lealdade simbólica que não é necessariamente cidadania, e isso é típico da hegemonia, não do Estado. Talvez muitos de vocês que estão me assistindo pensavam que a besta do Apocalipse, no final das contas, seria um ditador, seria um governo mundial, mas você está vendo agora pelo texto bíblico e aprendendo o que é governo e o que é governança, que não é bem um governo mundial ditatorial. É uma governança que dá a sua influência e a sua hegemonia. Mas isso eu falei lendo mais Apocalipse 13 no que concerne à besta que sai do mar. Mas lembra que tem uma outra besta que sai da terra. E tem 2 chifres, tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. Vamos ver o que é essa besta da terra, quais são as características dela. Vamos lá. Note que se você ler Apocalipse 13, 11 e 18, a besta que surge da terra, ela não governa. Ela legitima o governo da primeira, ela legitima a primeira, persuade o mundo a adorar a imagem da primeira, organiza um consenso em torno da primeira. Pode olhar. Aqui, olha o que diz aqui, olha, capítulo 13, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Vamos continuar aqui. Outro detalhe, ela funciona como mediadora ideológica e religiosa. Ela opera sinais, traz uma narrativa e um controle simbólico. Quando a Bíblia fala assim, ela faz descer fogo do céu para enganar, se possível, até os eleitos, isso aqui me chama atenção. Por quê? Lembra o profeta Elias, o principal profeta do Antigo Testamento depois de Moisés. Tanto é que era Elias e Moisés, os 2 que resumiam todo o Antigo Testamento. Moisés representando a lei e Elias os profetas. E lembra quando Elias estava no alto do Monte Sinai, lutando contra os profetas de Baal, e Elias fez descer fogo do céu diante de todos? Ora, olha o que o Apocalipse fala dessa besta aqui. Também opera grandes sinais, de maneira que faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Faz descer. Então ela consegue imitar praticamente o milagre operado por Elias, o homem que nem viu a morte. Já pensou o poder enganador dessa besta? Por isso que eu falei que ela tem sinal de narrativa e controle político, religioso. Aliás, quando a gente vai para Mateus capítulo 24, versículo 24, a gente vê o mesmo jogo de palavras usado por Jesus. Mateus capítulo 24, verso 24, Jesus diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus fala de falsos cristos e falsos profetas.
É interessante que essa segunda besta do Apocalipse, a besta que sai da terra, ela é chamada lá no final do livro, quando você vai para o capítulo 19, que fala do juízo final de Jesus, diz o seguinte, no verso 20, capítulo 19, verso 20. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso também o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. E Jesus fala, haverá falsos cristos e falsos profetas. O falso Cristo é a besta que surge do mar, por isso que ela é o anticristo. O falso profeta é a besta que surge da terra, que dá sustentação e propaganda para a primeira. Ela implementa, é claro, aquela marca na testa e na mão das pessoas, e ela aparece como algo que é muito moderno. O controle por adesão, não por decreto estatal. E aqui, o ponto-chave que a gente fecha essa parte do Apocalipse é que nós temos uma economia sem um governo único. Vamos lá. A Bíblia fala para que ninguém pudesse comprar ou vender. Apocalipse 13, 17. O texto descreve controle econômico transnacional, sem mencionar moeda única, parlamento ou polícia global, baseado em reconhecimento, alinhamento e conformidade. Isso é exatamente o que chamamos de governança. Regras, padrões e exclusões operando sem governo central. Então, irmãos, na minha opinião, quando eu falo minha opinião, não é no meu achismo, não. Pelo que eu estou lendo da Bíblia. Nos últimos tempos, essas duas bestas, quando elas operarem numa hegemonia mundial, haverá uma governança. O mundo vai aderir à besta por consenso, por narrativa, não por obrigatoriedade. É lógico, mas Rodrigo aqui fala que faz com que seja dada uma marca. Isso é um decreto, correto? É um decreto. Assim como também na época do Covid, houve decreto obrigando a usar máscara. Mas você não teve um país que estava assinando todos os protocolos. Percebeu a diferença entre um governo mundial e um protocolo por adesão? Agora que eu já falei sobre essas duas bestas, qual seria o significado delas?